Direito e Literatura está de volta, o papel da lei, este é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio discutimos o assunto por meio de referências literárias. Na natureza temos a lei do mais forte, na religião poderíamos referir o episódio do Monte Sinai, quando Moisés recebe a lei das 12 tábuas. Na psicanálise temos a proibição do incesto, na economia a lei da oferta e nos sistemas normativos a distinção entre direito e moral, ética, etc. Bom, é um mundo para discutir. E aí, Mário? Olha, o livro que eu escolhi, que é a obra de Ésquilo, ela tem uma particularidade que vai ser fundamental, que é a introdução da persuasão, da retórica, ou seja, do discurso argumentário e da retórica. Isso é fundamental na noção de lei. Por quê? Porque, tradicionalmente, de onde vem a lei? Dos deuses, da tradição, etc. E hoje nós temos mais clareza, a partir da psicanálise, que a lei ela está posta, antes de qualquer coisa, ela está posta na linguagem, ou seja, nas leis da linguagem e nas leis da fala, que são diferentes, se compõem, linguagem e fala. E por isso também que isso vai, onde tem linguagem, a lei vai aí criar corpo. E aí está a função da literatura, porque a literatura é pura linguagem. Claro. Né? Ela não corresponde ao fato bruto. Né? Isso que é fantástico. Assim como a lei simbólica. Ela não corresponde ao fato bruto. Ela é de outra ordem. O quadro que nós temos na Oresteia, então, as leis antigas das eríneas, né, de que é essa justiça primordial, que é o dever de vingança. Sim. Então, Orestes ele tem um dever de vingar o pai, a morte do pai. E até de comer os seus inimigos no almoço. Isso num sentido em que ele mata a mãe, mata a mãe, se transforma num matricida e, portanto, é perseguido pela justiça. Então, imaginem o conflito que Orestes vive entre dois crimes, né? Quer dizer, o pai foi morto e a mãe deve ser morta por ter matado o pai e ele deve fazer essa vingança. Isso. Né? Ocorre que se monta um tribunal. Isso. Né? E nessa transposição de uma lei antiga das eríneas para um tribunal institucionalizado, onde os juízes são cidadãos da cidade de Atenas, nós temos sim essa transposição. É o primeiro júri. É o primeiro júri, o aerópago é o primeiro júri que é instaurado. Então, me parece que com voto secreto. Com voto secreto. Na urna. Me parece que se substitui o dever de vingança pelo direito de justiça. Né? Perfeito. E mais, não é no nível do ato, né, na dimensão do ato que se busca a solução para os conflitos, mas na dimensão da linguagem. Eis o papel da lei. Eis o papel da lei. A gente tem trabalhado isso, eu tenho trabalhado isso como a primeira manifestação da autonomia do direito, né, na história da humanidade. Né, assim, né, é o primeiro momento em que a lei tem um certo grau de autonomia. Ou seja, que é nesse momento, o que é interessante é que o surgimento disso coincide com a dimensão trágica da existência. Ou seja, a tragédia com Ésquilo, que é o grande nome, o que vai surgir junto é a questão da responsabilidade, claro, da culpa e da responsabilidade que passa do modelo anterior, que os homens agiam movidos pelos deuses. A inexorabilidade do destino. E agora é um destino em que o sujeito se vê comprometido com o destino. É claro. Fantástico isso. Leonel. No meu caso, se pode dizer que, simbolicamente, é o momento em que que se pode começar a falar em direito. Né? Então, nessas tragédias aparece uma noção de direito, que depois, durante talvez uns mais de 1000 anos, ela não se mantém, o direito moderno vai ser um pouco diferente disso. E hoje, se poderia dizer, por isso que é importante, é um retorno a esse tipo de perspectiva. Porque essas emoções, essa fortuna, tem Marta Nussbaum, que eu trouxe um livro também ali, que é uma professora de filosofia e direito nos Estados Unidos. Esse retorno, esse tipo de questão está começando novamente a aparecer. Porque depois desse momento aí na Grécia, vão aparecer os grandes filósofos, né? Platão, Aristóteles, que de alguma maneira vão racionalizar mais
esse texto e vão tentar impor uma lei no sentido mais moderno, uma lei com grande autonomia. Mas na Antígona é muito importante a percepção do papel da mulher, né? Porque é a mulher que intercede perante o poder pedindo o direito. E ela, de alguma maneira, na Antígona está um pouco além do Orestes, porque já não é mais no sentido de uma vingança que está acontecendo. Sim, sim. Porque o primeiro direito é a vingança, e a vingança é substituída por um certo interdito, né? O direito vai ter sempre um proibido. O direito positivo é um proibido, de alguma maneira. Sim, né? sim. Então, substitua a vingança privada por um proibido público. Só que quem vai interceder nesse momento aí, que depois historicamente nós não temos tanto, é uma mulher. É Antígona que vai aparecer. E é muito importante, vai colocar Martha Nussbaum ali nesse livro, porque o direito tem um componente específico feminino, que é esse componente da poesia, que é o componente da justiça poética, vamos dizer assim, e que é solicitado pela Antígona, que só pode ser entendido, talvez, até por uma concepção, para alguém que entenda bem como pensam as mulheres. Por isso que talvez Shakespeare tenha posto a juíza Pórcia e sim, talvez é outro exemplo. a própria irmã imagem. e a própria irmã de Cláudio que Certo. vai junto a Ângelo em Medida por Medida pedir pela vida de Cláudio. Sim, o Entende? Shakespeare usa a Pórcia como esse Mas- sentido. A Pórcia nesse sentido. Sim, sim. Mas Mas a própria imagem de justiça, né? Mas Não é. aí é uma grande questão que tu trazes, meu Léo. Por que o sujeito feminino está nesta posição de poder afrontar os poderes? Essa é uma grande questão, que talvez a gente não vá poder trabalhar lá hoje, mas é uma questão importante e que a literatura nos ensina muita coisa sobre isso. também, Esse é um nós tema também- para um outro programa um outro. interessante para a produção pensar nisso, né? Essa posição do sujeito feminino. Mas também que se imaginaria, no primeiro momento, que um homem não seria tão irracional a ponto de pedir algo assim tão ilegal, vamos dizer assim. Não, o corpo não pode ser enterrado, não que pode é ser esse enterrado. irracional? Se está tão claro na lei, como que alguém tem a coragem A de mulher, querer passar por cima disso? Questionar isso. é a questionar. mulher que, nesse momento... Mas há aí um outro dever, né? Que é o dever de enterrar os mortos da sua família, né? E o culto dos antepassados. Quer dizer, esse dever se faz presente e é cedendo a esse dever que ela enterra o corpo do irmão. Com todas as consequências que na concepção de mundo grego dessa época teria não ter o corpo enterrado, né? Sim. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente pensar sobre outro viés, de que o protagonista dessa peça não é Antígona, mas é Creonte. Né? O próprio filho, há um momento em que o Hermon diz para o Creonte, assim, não existe cidade que seja de um homem só. Pode-se fazer qualquer lei? Pode-se fazer uma lei sem considerar aquilo que faz parte da tradição cultural? Ou seja, a lei é simplesmente uma questão convencionalista ou ela tem mais que isso? E aí, Aonde é que fica a ela moral? tem mais do que isso. Mas, de alguma maneira, o Creonte, quando ele faz a lei, o objetivo inicial dele, depois ele vai mudando de ideia. O objetivo inicial dele é agradar o povo de Tebas, porque o povo de Tebas teve uma Claro, guerra. é o conforto, né? Então ele não está fazendo por conforto. interesse pessoal. Sim, mas o povo de Tebas termina se voltando contra ele, mas né? aí que Termina está- pelo apelo que ela termina da aí que mulher. está uma questão, Mas aí a Antígona é que é responsável Sim. por essa... Aí que está uma questão que Platão traz no Gorgias, que eles chamam o nomos agrafos. Agrafos, quer dizer que é a lei não escrita. Claro. E que é de outra ordem do direito positivo. Né? Claro. Quer dizer, E só assim, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, ainda a questão da lei na economia, nos diversos, digamos assim, há um ponto em comum da questão, nos diversos ramos do conhecimento ou da ciência, há um ponto em comum que se pode falar da lei sempre como algo que interdita, é isso? Que regula, que interdita, que proíbe. Sim. Do ponto de vista antropológico, essa é a concepção. A dogmática é uma característica de interdição. o próprio fato
de aqui podermos conversar, exige que o outro faça silêncio. Isso é uma interdição. Né? Tem que consentir para podermos conversar. Vocês aqui têm que consentir em silenciar. E a proibição do incesto para a civilização, por exemplo? É um dos temas ali, porque na realidade, se alguém quiser ter uma interpretação muito livre, ela é filha do Édipo, ela está defendendo o irmão, né? Ela é apaixonada pelo irmão, alguns ironizam isso, tanto que ela chega a perder o casamento com Hemon, que é o filho do Creonte. Né? De alguma maneira ela ama mais o irmão do que o futuro marido, então tem toda uma possibilidade de relações dentro da mesma família que depois foram proibidas, né? Que na época, pelo parece, não era problema assim. Eu queria retomar uma questão do Senhor das Moscas, né? Que é o final dessa obra. Né? O que nós temos? Quando há o ápice do conflito entre os meninos, né? A disputa de poder entre os dois grupos, entre o grupo de Ralph e o grupo de Jack, os meninos do grupo de Jack viraram verdadeiros selvagens, né? Estão perseguindo o Ralph e vão matá-lo com certeza, aparece um oficial naval. E essa cena que está presente no livro e está também presente no filme ela é colocada de uma forma interessante. A câmera começa a filmar o menino correndo na areia, desesperado, e a seguir há um corte e aparecem as botas de um soldado. Que interdita. E a câmera começa a subir. E aí todo aquele bando de meninos que eram verdadeiros selvagens se transformam de novo em meninos. Ali, ou seja, ali podia botar uma nota em rodapé. Hobbes está chegando. Bom, mas a interdição, ela significa, do ponto de vista psicanalítico, ela significa a entrada do terceiro. E fica com isso bem claro para a entrada do terceiro, porque isto vai nos levar ao terceiro bloco. Porque o direito e literatura faz agora uma pausa para o intervalo, mas na volta vamos continuar falando sobre a instituição da lei com o processo civilizatório. Nós já voltamos um instante só.